palavra de Deus, no livro de Hebreus, nos diz que digno de honra entre todos seja o matrimônio. Nós damos a todos as boas-vindas, a saudação. Duas famílias se unem hoje entre o enlace matrimonial de Rubiele e Caio. E assim todo o povo de Deus se alegra no momento em que participamos desta festa diante do Senhor. Nós vamos orar ao nosso Deus, seguidamente teremos o cântico da consagração. Santo Deus, nosso Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, nesta noite, neste momento, neste lugar, e o consagramos agora para o momento da bênção nupcial sobre este casal. Ó Deus bendito, nós te agradecemos pela vida de ambos e rogamos que o Senhor, como tens dirigido até aqui, continue a dirigir a vida de ambos, doravante, marido e mulher. Esta bênção, Senhor, seja constante e completa, no nome de Jesus. Amém. Vamos ao cântico consagração. Pois a palavra está com o pastor Milton, para prosseguimento da cerimônia.
e Rubiele. Chegou. Muito bom poder, juntamente com suas famílias, juntamente com os irmãos, os amigos, fazer parte desse momento tão esperado, tão precioso, que é um enlace matrimonial de dois jovens que temem ao Senhor. Eu quero ler a nossa instrução dessa noite, o livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, texto bastante conhecido. Capítulo 5, a partir do verso 21, o texto da palavra de Deus diz assim: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus de toda glória, nós louvamos o teu nome. Bendizemos ao Senhor, Pai, porque nessa noite nos reunimos aqui em tua presença, a fim de rogar as bênçãos do Senhor sobre este novo lar, sobre este casal que teme ao Senhor, que ama o Senhor e que quer viver para a honra e glória do teu nome. Que a tua palavra nesse instante fale, Pai, ao nosso coração. Essa é a nossa oração em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. O casamento, ele foi instituído pelo próprio Deus. Quando nós lemos a Escritura e vemos Gênesis, foi Deus quem olhou para Adão e disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E assim então o Senhor Deus estabelece a primeira família. E se homem e mulher vivessem na presença de Deus, eles viveriam felizes. Mas com a vinda do pecado, com a queda, as relações começam a ficar bastante conturbadas entre o homem e a sua mulher. Aquela união que era para espelhar então o relacionamento de Deus com o seu povo, ela não mais agora servia bem a esse propósito. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus providenciou uma redenção. Lá em Gênesis ainda, lá no capítulo 3, versículo 15, nós vemos que Deus disse que da mulher nasceria aquele que iria pisar na cabeça da serpente. E essa é a primeira referência que nós temos a respeito de Jesus Cristo. A primeira referência a respeito do nosso Salvador, do nosso Redentor, que viria para redimir a vida do homem, do seu povo, e que viria redimir também os relacionamentos, inclusive o casamento. E o texto do Novo Testamento que eu li nos mostra Paulo exatamente falando a respeito de um casamento de pessoas que temem ao Senhor, que honram ao Senhor. E Paulo nos coloca aqui alguns princípios bastante importantes a respeito do casamento. E eu queria compartilhá-los aqui com vocês e com todos que aqui estão. Temos vários casais aqui que precisam também do auxílio da palavra do Senhor para viverem de forma que honrem e dignifiquem o seu nome. E a primeira lição aqui do texto, ela é bastante tranquila. O casamento é uma aliança, certo? Paulo vai chegar aqui no versículo de número 25 e vai dizer: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela.
E isso nos remete exatamente à aliança de Deus. E por isso eu fiz menção aqui ao texto de Gênesis. Quando Deus prometeu que iria redimir o homem em Gênesis, isso já era parte do seu plano para a redenção de um povo da aliança. E o casamento é exatamente isso. É a aliança de um homem com uma mulher. E Paulo então chama a atenção: marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Sendo o casamento uma aliança, e sendo a aliança algo que Deus estabeleceu com o seu povo, isso implica em algumas coisas importantes. A primeira delas é que a aliança exige fidelidade. A partir desse momento, não existe mais ninguém na vida de vocês. Fidelidade. Da mesma forma que o Senhor Deus é fiel ao seu povo, e em nome da sua fidelidade, Ele envia o seu Filho para redimir o povo, o casal tem que primar também por uma vida de fidelidade. Essa é a primeira implicação de entender o casamento como uma aliança. A segunda implicação é que, se ele é uma aliança, ele é indissolúvel. E nos nossos dias é muito difícil falar sobre isso, né? Porque as pessoas casam já pensando na data de validade, quando é que elas vão separar. Hoje em dia a pessoa fala: vou casar, você tem certeza? Ah, certeza não tem não, mas se não der certo, a gente separa e começa de novo, e continua, e casa de novo. O importante é ser feliz. O que a Escritura diz é que o casamento é indissolúvel. E é por isso que Paulo vai dizer aqui que o que uniu Deus não separe o homem. Eles são uma só carne. Ele está fazendo referência ao texto de Gênesis e aquilo que Jesus também instruiu a respeito da fidelidade e da indissolubilidade do casamento. O casamento é indissolúvel. Isso significa que vocês vão viver daqui para frente um mar de rosas? Não. Como eu disse lá no noivado, são dois pecadores que se unem, não é isso? E dois pecadores juntos é muita confusão. É muita confusão. Mas o que a Escritura nos mostra é que são dois pecadores redimidos. E isso faz toda a diferença. Redimidos pelo sangue do Cordeiro, que são feitos à imagem do Filho e estão sendo aperfeiçoados à imagem de Jesus Cristo. E isso nos dá forças para vencer as dificuldades, vencer os problemas, porque vocês não começam essa caminhada sozinhos. Vocês estão caminhando junto com o Redentor, que é a pessoa mais importante nessa união, que é a pessoa mais importante nesse matrimônio. O casamento é indissolúvel. E uma outra implicação, a base do casamento, então, não é o amor. E alguns aqui podem ficar espantados com isso, né? Mas como assim? Quando a gente olha em casamento, a primeira coisa que a gente pensa é no amor. E é verdade, deve haver amor. Mas o que sustenta o amor é a aliança. É porque o homem faz uma aliança com a mulher, que ele tem que obedecer ao seu Senhor, e é por isso que é uma ordem aqui. Maridos, amai. É uma atitude, é uma ação, não é simplesmente um sentimento. Deus não poderia ordenar que sentíssemos alguma coisa, porque sentimentos nós não controlamos, não é isso? Começou o casamento agora, olhe para alguns olhos aqui, estão chorando. Alguns que talvez vieram para cá dizendo: não vou chorar. Chorou, borrou a maquiagem, não é isso? Porque nós não controlamos. Então Deus não poderia simplesmente falar: ame, se fosse um sentimento. É porque na Escritura o amor é muito mais do que um sentimento. É uma atitude. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. É algo que nós fazemos em favor do outro. Então, o que sustenta o matrimônio é o compromisso que vocês estão assumindo diante de Deus e com a graça de Deus, para que Ele encha o coração de vocês de amor a cada dia. Paulo fala mais aqui. Paulo fala que o casamento é para a satisfação do cônjuge. Veja que as ordens de Paulo, elas dizem respeito ao outro, dizendo: marido, ame a sua esposa. Esposa, ame o seu marido. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com o outro. Paulo não diz: esposa, cobre amor do seu marido. Marido, cobre submissão da sua esposa. Não. Ele está dizendo que nós temos obrigações no casamento.
obrigações para com aquele que nós escolhemos livremente para estabelecer uma família. Então, a primeira pessoa que você tem que pensar, Caio, no casamento é na Rubiele. Depois do Senhor Jesus Cristo, a pessoa mais importante no casamento é ela. E depois do Senhor Jesus Cristo, a pessoa mais importante no casamento de vocês é Ele. E isso evita muitas brigas. Evita aquelas guerras que nós fazemos quando nos é tirada alguma coisa que nós achamos que merecemos. E aí estabelecemos brigas, discutimos, porque você tem que fazer o que eu quero. Não, pense no outro. Pense no casamento como um serviço de um para com o outro, do mesmo jeito que Cristo serviu a sua igreja, mesmo sendo o Senhor da sua igreja. Eu gosto muito do modelo de liderança de Jesus. Jesus é o líder servo. Quando nós falamos em submissão, isso aos nossos ouvidos no século 21 soa muito mal, porque submissão parece que é um rebaixamento. Mas Jesus Cristo foi submisso ao Pai o tempo todo, e eles não são diferentes. Eles têm o mesmo poder, a mesma glória. Jesus Cristo é Senhor da igreja e serviu a sua igreja, se deu pela sua igreja. Então sirvam um ao outro no casamento. Casamento é também unir e separar. Aí eu olho para cá. Unir e separar. Paulo vai dizer que, por isso, deixa o homem a seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Ao mesmo tempo em que vocês se unem em matrimônio, vocês deixam as suas famílias. Não deixam o respeito que devem ter com os pais, a honra, mas algo que os pais não gostam muito de ouvir: a obediência não é mais aos pais. Vocês são uma nova família. É claro que vocês podem e devem ouvir aos seus pais. Eles viveram muito mais tempo que vocês, eles já os criaram, eles têm uma longa caminhada juntos, já passaram por muitos problemas. E se for possível ouvi-los em momentos até de decisões, em momentos de crise, ouçam. Mas pais, esperem eles pedirem para serem ouvidos. Porque senão fica parecendo que os pais estão querendo se meter e achando que eles não dão conta de estabelecer uma nova família. E lembre-se, nós estabelecemos uma família um dia. E ao que eu me lembre, ninguém gostava de alguém colocando o dedo no nosso casamento. É união, mas é separação. E isso serve para você já ir pensando nos seus filhos, que virão, né? 3 Cainhos e 2 Rubinhas. Rubielezinhas. Quando vierem os filhos, vocês devem criá-los assim. Criá-los para que um dia se separem e formem novas famílias. Para que não cedam também à tentação de fazer o que eu estou dizendo que os familiares não podem fazer aqui. Nós curtimos os filhos, eles são bênção para o casamento. E essa é uma palavra boa para os pais. O momento do casamento para os pais é um momento onde nós choramos, né? Eu fico pensando na minha filha e eu acho que eu vou chorar quando ela for embora, e o meu filho. Mas nós temos que lembrar muito bem de que a união mais importante é essa aqui do casal. Os filhos, eles vêm, são bem-vindos, são bem educados e são bem-idos, com todo respeito. Eles têm que estabelecer suas famílias, eles têm que estabelecer novos lares, eles querem ser avós, tenho certeza disso. E eles vão falar isso para vocês de vez em quando. Casamento é união e separação. Casamento, por último, é para a glória de Deus. Veja que Paulo termina o texto dizendo o seguinte: eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Casamento é para a glória de Deus, exatamente porque Deus criou o casamento para espelhar o seu relacionamento com o seu povo. Por isso Paulo está dizendo: marido, ame a esposa como Cristo amou a igreja. E se você, Caio, tiver Cristo como o padrão de masculinidade, como o padrão
de chefia no lar, de cabeça do lar, tenha certeza que o seu casamento vai bem. Tenha certeza que a Rubiele vai estar confiada no seu esposo e na direção do seu esposo. Mas como Cristo amou a igreja, você é líder, mas o líder é servo. Rubiele, submissão é também como a igreja é submissa a Cristo. O modelo continua sendo o mesmo. E o que eu acho mais bonito nisso tudo é que Jesus é modelo de liderança para o Caio e é modelo de submissão para você, porque ele também se submeteu ao seu Pai. O texto lá do Novo Testamento vai nos dizer isso, né? Que ele mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele serviu, ele submeteu-se ao seu Pai, ele submeteu-se à missão a que foi confiada a ele. Então Cristo é o grande exemplo e o grande modelo para vocês dois, para um lar que de fato quer ser bem edificado. Então, se por um lado, lá em Adão, os nossos relacionamentos eles começaram a sofrer por causa do pecado, em Cristo começa a restauração. Em Cristo existe redenção. Em Cristo nós aprendemos a não amar a nós mesmos, mas a amar o outro. Em Cristo nós aprendemos a considerar o outro superior a nós mesmos. Em Cristo nós aprendemos que aquele que quer ser o maior tem que ser o menor e servo de todos. Isso nós só compreendemos se nós entendemos quem é Jesus Cristo. E é muito bom ver dois jovens que conhecem a Jesus Cristo começando uma vida juntos e entendendo a importância de Cristo e da palavra do Senhor no casamento. Por isso, Caio e Rubiele, lembrem-se bem que casamento ele foi estabelecido pelo Senhor. É coisa de Deus, é obra de Deus. Pode ser que muitos ao redor de vocês, lá no seu trabalho, digam o seguinte: mas esse modelo aí não funciona muito bem não, esse negócio de submissão de mulher, está errado. Até ridicularizam muitas vezes cristãos que entendem isso. Mas lembrem-se que o Senhor Deus se agrada de nós quando nós cumprimos os seus mandamentos. Eva pecou porque ela não deu ouvidos à palavra de Deus. E isso é exemplo para nós, para que olhemos para a palavra e entendamos que temos que cumpri-la a fim de que Ele seja glorificado. Esse novo lar, de fato, espelhe o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Seja pronto para morrer pela Rubiele. Cristo morreu pela igreja. Submeta-se ao Caio de forma amável. Peçam ajuda quando vocês enfrentarem dificuldades. Existe a igreja, existem os pastores, existem os seus pais, existem amigos. Todos aqui estão celebrando essa nova união. E certamente todos estão aqui torcendo e, no caso de cristãos, orando para que esse lar seja de fato edificado na rocha que é Jesus Cristo. Aproveitem a bênção que é ser de Jesus Cristo e de honrar para Ele. Que o lar de vocês reflita aquilo que diz o Salmo 128. Salmo 128 que diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda de tua mesa. Eis como será grandemente abençoado o homem que teme ao Senhor. Que essa seja a realidade no lar de vocês, que essa seja uma realidade perene, duradoura, para a glória de Deus. Vamos orar de novo. Curva as nossas cabeças. Pai Santo, sabemos, Pai, que não temos força nem capacidade para sozinhos cumprir aquilo que o Senhor tem estabelecido na Tua palavra. Mas louvamos o Teu nome, ó Deus, porque em nós habita o Teu Espírito. Espírito que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Espírito que nos conduz a toda a verdade da Tua palavra. Espírito que nos ajuda
na nossa santificação. Louvamos o Teu nome, ó Deus, porque ao ser estabelecido um novo lar, é um novo lar da aliança, um novo lar do pacto. Que estes Teus filhos vivam de fato, ó Deus, como o Senhor Jesus Cristo se relaciona com a sua igreja. Ó Deus, abençoe-os para que onde quer que eles estejam, que eles reflitam a luz do Senhor Jesus Cristo. E aqueles que olham, ó Deus, para essa união, possam perceber neles, ó Deus, vidas piedosas, vidas que amam o Senhor e vidas que vivem para a Tua glória e louvor. Nós Te damos graças, Pai, em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Nós vamos ter nesse momento a cerimônia de entrada das alianças. Pedir a banda que toque e eu vou convidar o pastor Eliseu para estar aqui à frente e o pastor Gilberto, por favor, coloque esse aqui também ao lado. Com colinha. Com colinha. Preparados? O livro de Cantares, de Salomão, tem um versículo muito bom. Capítulo 6, verso 3, a parte primeira do versículo, diz assim: Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. E essas alianças simbolizam exatamente isso. Todas as vezes que vocês olharem aí para os dedos, Caio, você lembra, eu não sou meu, eu sou dela. E Rubiele, eu não pertenço a mim mesmo, eu pertenço a Caio. E foi isso que Paulo falou novamente no Novo Testamento, que o corpo do homem não pertence a ele, mas pertence à mulher, e o corpo da mulher não pertence a ela, mas pertence ao marido. Nós vivemos em tempos hoje onde as pessoas estão tão egoístas que elas entram no casamento e dizem o seguinte: eu tenho que ter a minha liberdade, eu não sou propriedade de ninguém não. Mentira. Segundo a Escritura, você é propriedade dele e você é propriedade dela. É assim que Salomão está dizendo, ó Sunamita, eu sou dele, ele é meu, é possessivo mesmo. Vocês são um do outro. E essas alianças servem para que haja essa lembrança. Lembrança do pacto que vocês estão estabelecendo diante de Deus. Lembrança de que Deus está sustentando a vida de vocês. E pela graça e misericórdia dele, vocês podem também sustentar essa aliança. Agora eu vou passar o microfone para vocês e vocês vão trocar alianças. Primeira Rubiele.
tenho viva na minha memória o seu olhar para mim. Eu amei esse olhar. Amei seu jeito tímido de esconder a calvície e fiquei perdidamente apaixonada pelas suas muletas. A partir daí, cada revelação do seu caráter me fez te amar mais. Sua humildade, sua simplicidade são as duas coisas que eu mais amo no seu caráter, você sabe disso. O seu jeito amável de falar com idosos, a forma engraçada de agradecer algum favor, o jeito que você pega na minha testa, o fato de você achar ela bonita, enfim. Nesses 7 anos, cada característica sua me fez ser uma pessoa melhor. De séria, eu me tornei a pessoa mais retardada que eu poderia imaginar ser. Deixei de ter vergonha de carregar sacolas nas costas ou malas na cabeça. Passei a gostar de beiju, carne seca, siri e sorvete de macadâmia. Passei a valorizar o simples fato de estar ao seu lado, mesmo que não seja fazendo absolutamente nada. Caio, você foi o primeiro e o único que beijei. E não há outros beijos que eu queira que não sejam os seus. Você é a encarnação dos meus sonhos. Meu amigo, meu irmão, meu amor, meu ficante, meu namorado, meu marido, meu sonho, minha realidade, meu passado, meu agora, meu amanhã, meu primeiro, meu único, meu último. Nesses 7 anos, não houve um dia sequer que eu não desejei profundamente e intensamente estar ao seu lado. Não houve um lugar, uma festa, uma reunião, um passeio bobo no shopping onde eu não sonhei estar com você. Nesses 7 anos, eu respirei sufocadamente, esperando que a distância nos trouxesse para cá, para este altar. E hoje, a partir de hoje, 28 de fevereiro de 2015, acabou. Acabou a dor, acabaram as despedidas, as lágrimas ao ver você subindo em um avião, acabou a agonia de saber se você chegou em paz ao seu destino. Acabaram os dias e noites solitários, acabaram as noites de sábado maçantes, querendo desesperadamente estar com você em qualquer lugar deste planeta. Acabou ficar contando cada dia, cada semana, cada exato minuto agonizante para ver você chegar. A distância acabou. A partir de hoje, nós somos 2, somos 1. Eu sou tua e você é meu. Hoje, diante das pessoas que amamos, dos nossos amigos, da nossa família, de Cristo e dos anjos, eu prometo me esforçar a cada dia para te fazer feliz, te amar incondicionalmente e zelar para que o nosso casamento reflita a imagem de Jesus Cristo. Pastor, achei que ter falado primeiro, hein? Não é tão pequeno, mas não é tão grande. Ouvi. Finalmente, nosso dia chegou. Eu estou muito feliz. Deus nos lapidou esse tempo todo para estarmos juntos aqui hoje. A gente trilhou um caminho novo, intenso, inocente, apaixonado. Crescemos. Ficou claro para mim a excelência do seu caráter, o companheirismo, a compatibilidade e seu amor a Deus. Valeu a pena cada despedida,
as brincadeiras, as conversas sérias, toda a espera. E hoje, a minha felicidade, que é uma só, se divide em duas. A minha preocupação se preocupa fora de mim. Passei a ter medo daquilo que não me assusta. Tudo que era dois passou a ser um, e o que estava apenas em você, agora está em mim também. Vivo duas vidas, e meu amor é completo, pois estamos em sintonia, eu, você e Deus. Nós dois um, e Ele em nós. Esse pensamento me acalma. A decisão que eu tomei é certa e confirmada pelo Pai. Sou completamente satisfeito com a mulher que escolhi e que escolheu a mim. E que o Deus vivo me permita ser o líder espiritual da nossa casa e que a nossa família priorize sempre o amor do Pai. Prometo fazer tudo para te fazer feliz. Te amo, Rubi. Vou pedir vocês para se colocarem de joelhos nesse momento. Os pastores aqui presentes vão impor as mãos sobre vocês. Impetraremos assim a bênção. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome. Agradecemos esse momento tão sublime. Que o Senhor sustente, ó Deus, os votos que foram feitos aqui. Que o Senhor dê a cada um deles força, ânimo, a fim de se lembrarem sempre do que estão prometendo diante do Senhor. E que, vivendo assim, eles louvem sempre o nome da Tua glória. E agora que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e vos dê a paz, e que a graça, o amor, as misericórdias da Trindade Santa repouse sobre este novo lar, hoje e para todo sempre. Amém. Por favor, de pé, vocês vão trocar alianças nesse instante. Caio e Rubielli como ministros da Igreja Presbiteriana do Brasil. E pela graça de Deus nós os declaramos marido e mulher. Que Deus os sustente, que Deus conceda força, sabedoria a cada dia. Pode beijar sua noiva. Gilberto vai fazer ainda a oração final. E assim então nós encerramos esse momento aqui. Deus nos ajude. Vamos colocar todos de pé, vamos orar. Pai Santo, nós somos gratos a Deus, a Ti, por esse dia todo especial na vida desta família, do Caio, na família da Ruby. Obrigado, Deus, porque tudo que se realiza aqui hoje estava dentro dos Teus planos, dos Teus propósitos na vida deles. Desde o momento que eles se encontraram, que eles se conheceram, foi o Senhor quem proporcionou tudo isso. E nesta noite, ó Deus, nós só temos que dar glórias ao Teu santo nome. E rogar do Senhor, ó Pai, que a unção do Teu Espírito continue sobre a vida deles,
para que eles possam assim, então, ó Deus, realizar, cumprir os propósitos do Senhor, que o Senhor preparou para eles. Debaixo da unção, eles vivem a vida deles de acordo com o propósito do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós os abençoamos no nome do Senhor Jesus. E seja sobre eles a unção do Pai, a unção do Filho, a unção do Espírito Santo, para todos sempre. Amém.